Olá, minhas amigas e meus amigos, sou Leandro Fernandes, juiz de trabalho na 6ª Região, doutorando e mestre em Direito, e você está em mais um episódio do Trabalho em Debate, um projeto coordenado pelos queridos amigos Danilo Gaspar, Yuri Pinheiro e pelo multifacetado, pelo polivalente e insuperável professor Rodolfo Pamplona Filho. Na semana passada, a pergunta do projeto foi respondida pela sensacional Lauren Azevedo, que nos apresentou as questões mais importantes, os temas mais complexos e controvertidos em relação à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, no âmbito das relações de trabalho. Então, seguindo esse eixo temático, hoje nós vamos explorar uma questão específica, um aspecto particular dessas repercussões. A pergunta desta rodada é a seguinte: quais são, afinal de contas, os prazos prescricionais das pretensões trabalhistas fundadas na LGPD, fundadas na Lei Geral de Proteção de Dados? Antes de avançar, precisamos perceber com clareza um ponto. Comentei isso no recente seminário dos reflexos da LGPD sobre as relações de trabalho, realizado no último sábado, no dia 30 de agosto, e que está disponível na íntegra no canal do YouTube do Descomplicando o Direito do Trabalho. Lá, tive a oportunidade de comentar que, sem sombra de dúvida, estamos diante de um diploma legislativo que possui impactos concretos, práticos, reais, na vida das empresas e dos trabalhadores, em proporção e extensão muito superior na prática, na vida real, do que o CPC de 2015 e inclusive a reforma trabalhista de 2017. Eu sei que parece ser uma daquelas frases para viralizar, para ser repetida depois por outras pessoas, mas não é isso. Se observarmos, cada vez mais vamos compreendendo a repercussão, a extensão dessas repercussões, encontraremos aqui um campo muito fértil de aplicação da LGPD. Como nos ensina a professora Ana Silvia Coelho, sem dúvida a maior especialista no Brasil em relação à perspectiva trabalhista da LGPD, no campo da relação de emprego nós temos um tipo de vínculo jurídico em relação ao qual não há paralelo de outras relações no direito privado em que haja um tratamento de dados, uma quantidade de tratamento de dados com essa complexidade, nessa quantidade, com essa frequência, acompanhando uma pessoa por tanto tempo em diversos aspectos da sua vida. Então, sem dúvida alguma, estamos aqui diante de uma legislação muito importante para a seara trabalhista. E aí precisamos avançar então para responder a nossa questão aqui a respeito dos prazos prescricionais. Se você está achando que a resposta é apenas 5 anos no curso do contrato, 2 anos após a sua extinção, segure aí, não feche o vídeo, nos acompanhe que você vai visualizar que a resposta é bem mais interessante do que isso. E aí precisamos, para continuar aqui a nossa caminhada, compreender o que é a prescrição. É comum afirmar que a prescrição seria a extinção da pretensão. Mas cuidado, isso não é, na essência, no rigor, o ser da prescrição. A prescrição não é isso. Esse é um efeito da prescrição, não é a prescrição. É apenas por uma espécie de metonímia jurídica que podemos dizer que a prescrição é a extinção da pretensão. Rigorosamente, ela não é isso. O que é a prescrição? Se você desejar oferecer uma resposta mais rigorosa, mais sofisticada, acompanhando a teoria do fato jurídico propugnada por Pontes de Miranda, você pode dizer que a prescrição é um ato-fato jurídico caducificante, parênteses, ato-fato jurídico, lembre, conduta humana, comissiva ou omissiva, em relação à qual o ordenamento jurídico considera irrelevante a vontade. Pouco importa para a sua configuração a intenção, a vontade do sujeito. Caducificante porque encobre a eficácia ou enseja a extinção de um direito, de uma pretensão, de uma ação ou de uma exceção. No caso da prescrição, especificamente de uma pretensão. Então, o que é a prescrição? Ato, fato jurídico caducificante, cujo suporte fático, isto é, os elementos concretos que devem existir na vida real para que incida a hipótese normativa, são a inércia do titular de uma pretensão em relação ao exercício dessa pretensão. Parênteses, mais uma vez, lembre, pretensão é o poder de exigir de outra pessoa uma prestação, positiva ou negativa. Então, ato, fato jurídico caducificante, cujo suporte fático diz respeito, abrange, é composto pela inércia do titular de uma pretensão
em relação ao exercício dessa pretensão e o decurso do prazo previsto na legislação. Isso é a prescrição. O efeito da prescrição, quando configurada, será a extinção da pretensão na linguagem do Código Civil de 2002, ou, se você preferir a terminologia de Ponte de Miranda, vai ser o encobrimento da eficácia dessa pretensão. Mas, normalmente, utilizamos a dicção do Código mesmo, podemos trabalhar com extinção da pretensão. Muito bem, é muito importante ter isso estabelecido. E precisamos aqui também adotar duas premissas da maior relevância. Eu só posso trabalhar com a ideia de prescrição diante da inércia. Inércia, portanto, vai pressupor que esse titular da pretensão possua conhecimento, ciência de que houve aquela violação, de que houve aquela lesão a direito. Se não tiver ciência, não há como ele estar inerte. Não é à toa que a teoria da accionata está intimamente conectada, intimamente ligada à ideia de ciência inequívoca. Isso não é à toa. Esse é um dado importante. O outro aspecto que precisamos destacar aqui também é o seguinte: se nós olharmos sob a perspectiva do direito constitucional, a proteção de dados pessoais pode ser enquadrada como um direito fundamental. Se observarmos a partir do prisma do direito civil, a proteção de dados pessoais pode ser compreendida, visualizada como um direito da personalidade. E aqui vai do gosto do freguês. Você pode considerar um direito da personalidade autônomo, pode considerar uma modalidade, uma subespécie abrangida pelo direito à intimidade, ou pode considerar também como um desdobramento, uma das dimensões do direito geral de personalidade, acompanhando aqui parcela da doutrina portuguesa. Vai como você preferir, de acordo com a corrente teórica com a qual você se sinta mais à vontade, mas será, sob o prisma do direito civil, um direito de personalidade. E qual é a relevância disso? É que tanto os direitos fundamentais quanto os direitos de personalidade possuem uma característica muito importante, a imprescritibilidade. Cuidado com isso. Imprescritibilidade aqui não significa que a reparação por eventual lesão, por eventual dano, possa ser postulada a qualquer tempo, sem limite. Não significa isso. A postulação de reparação por um dano extrapatrimonial ou patrimonial vai sim estar submetida a um prazo prescricional. A imprescritibilidade aqui significa o seguinte: se o titular desse direito não exercer esse direito, não exercê-lo durante determinado período, ainda que muito longo, ele não vai perder, não vai deixar de ter esse direito. Da mesma forma, se alguma pessoa vem violando esse direito seguidamente, continuamente, ao longo de muito tempo, isso não significa que ela adquire para si o direito de prosseguir nessa violação. O titular do direito de personalidade ou fundamental pode, então, postular, pode requerer que cesse a violação desse direito a qualquer tempo, ainda que essa violação tenha começado, tenha iniciado há muito tempo. Vale a pena, a respeito disso, conferir o artigo 12 do Código Civil. Então é importante perceber isso. Cessar a violação é diferente de postular a reparação. Postulação da reparação está assim submetida a prazo prescricional. Muito bem, então precisamos identificar qual é o tipo de prazo que vai ser aplicado em relação às pretensões fundadas na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vale o registro aqui. A LGPD não foi, é verdade, concebida, engendrada com olhos voltados ao direito do trabalho. Isso é uma realidade. Conquanto a relação de trabalho envolva essa quantidade, essa complexidade de dados e perpasse todo o tecido social, ela é transversal por essência, ainda assim a LGPD não foi concebida com esse pensamento, mas, sem dúvida alguma, ela terá amplíssima aplicação aqui na nossa área trabalhista. Mas veja, o fato de a LGPD não ser uma legislação trabalhista não afasta a incidência no campo da relação de emprego daquilo que está previsto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição e no artigo 11 da CLT, o prazo prescricional trabalhista. Porque, veja, o que importa para definir prazo de prescrição é identificar qual é a natureza jurídica, qual é o enquadramento dessa relação da qual brota a pretensão. É a partir disso que nós conseguimos visualizar qual deve ser o tipo de prazo prescricional adotado, e é por isso que nós não vamos
vamos adotar o prazo do Código Civil, de 3 anos para a reparação civil, quando estivermos aqui no campo das relações de trabalho, mas sim o prazo trabalhista específico, 5 anos no curso do contrato, 2 anos após a sua extinção, com alguns comentários que eu vou fazer mais adiante. Então é importante visualizar isso. Nessa mesma lógica, lembre que o Tribunal Superior do Trabalho, em relação a questões concernentes a dano moral e repercussões decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, já pacificou o cabimento, a incidência do prazo trabalhista. Houve, claro, aquela modulação no período anterior à emenda 45, mas, sem dúvida alguma, desde aquela época para cá, aplica-se o prazo trabalhista. E o motivo é simples, é porque você precisa observar a relação a partir da qual brota essa pretensão. Muito bem, então já temos aqui um norte no TST em relação ao prazo, não tratando especificamente de dados pessoais, mas como uma referência que pode sim e deve ser utilizada nessa definição. E é a partir daqui, meus amigos e minhas amigas, que a coisa começa a ficar mais interessante ainda. Porque, veja, já temos o prazo, já sabemos qual é esse prazo, mas também sabemos desse caráter imprescritível, naquele sentido que eu já comentei, dos direitos de personalidade, dos direitos fundamentais. Aí veja que interessante são as repercussões, são as consequências disso. Também considerando a noção que já foi abordada lá atrás da ciência inequívoca como elemento indispensável para a fixação do marco inicial do prazo prescricional. Vamos começar aqui numa ordem lógica, numa ordem cronológica dessa relação. Pensando numa situação pré-contratual. Imagine que um trabalhador submeteu-se a uma entrevista, acabou não sendo aprovado, não foi contratado, mas apresentou seus dados. Anos depois, ele toma conhecimento, por meio de divulgação na mídia, de que houve um vazamento de dados nessa empresa e que essa empresa continuava tratando, ainda que apenas na modalidade de arquivamento, os dados desse trabalhador. E agora esses dados foram divulgados e ele está sofrendo prejuízos. Ou nem prejuízos específicos, outros, mas apenas do só fato da divulgação. Ele pode, mesmo sem ter celebrado um vínculo de emprego, ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, postulando uma eventual reparação por dano patrimonial ou extrapatrimonial. E o termo inicial do prazo será a ciência inequívoca, será o conhecimento desse fato. Qual o prazo aqui? 2 anos? Não, de forma alguma, porque o prazo de 2 anos apenas é aplicável após a extinção do contrato. Não houve sequer celebração do contrato, estamos no campo da lesão pré-contratual, prazo de 5 anos, conforme já assentado pela SDI 1 do TST em lesões dessa natureza. No curso do contrato, claro, vamos ter ali, para pretensões de reparação, essa lógica de 5 anos, enquanto esse contrato está sendo executado. Mas veja, é possível que haja danos continuados, que essa empresa desvirtue a utilização desses dados ao longo de todo o período do vínculo empregatício. Uma lesão que vai se renovando sempre. Aqui não pensando na ótica da súmula 294 do TST, típica de parcelas estritamente trabalhistas, que são pagas sob a lógica do trato sucessivo, mas pensando sob o prisma de um direito da personalidade, de um direito fundamental. Então é possível que ocorra essa violação por 6, 7, 10 anos. Mesmo assim, lembre, temos aqui 2 hipóteses. Ou estamos diante de um dano continuado, de acordo com a situação, ou houve essa violação lá atrás, ela não gera maior repercussão, não gera maior impacto, o trabalhador nem tem interesse em postular uma reparação civil por dano extrapatrimonial ou patrimonial, mas tem interesse que cesse a violação desse direito. A qualquer tempo ele pode postular a cessação dessa violação com SPEC, com lastro, no artigo 12 do Código Civil. E podemos pensar também na perspectiva pós-contratual. É claro, aqui teremos essa ideia de 2 anos após a extinção do contrato. Todavia, é importante observar que, se essa descoberta do fato do tratamento irregular, ilícito, da continuidade de um tratamento com desvirtuamento ocorrer muito depois, é a partir dessa descoberta, dessa ciência inequívoca, que vai começar a contar o prazo prescricional, aí sim de 2 anos, o que pode ocorrer, imagine essa situação da divulgação na mídia de um vazamento de dados, muito tempo depois da cessação da relação de emprego. Eventual alegação de prescrição aqui numa contestação estará relegada ao oblívio, não terá sucesso de maneira alguma. E há outro ponto ainda que merece a nossa atenção. Se você for observar o artigo 18 em seus incisos da LGPD, combinado com o artigo 9º, pare agora o vídeo, pause, acompanhe, dê uma olhada na legislação, veja esses 2 dispositivos, artigo 18
e artigo 9º, você vai observar que na ampla maioria das hipóteses previstas ali, não há sentido em pensar numa restrição temporal para o exercício do direito. O direito de confirmar a existência dos dados, o direito de acessar esses dados, o direito de saber a finalidade para a qual foram utilizados, de saber com quem houve compartilhamento desses dados, o direito de retificar algum dado que esteja lá armazenado ou sendo tratado de maneira geral, o direito à eliminação desses dados. Se você observar o artigo 18, lá no inciso 8º, e também o artigo 20 da LGPD, é que você pode encontrar ali uma questão de ordem lógica que vai limitar o exercício no tempo de alguma postulação. Mas, em relação às demais situações, não há maior sentido nessa restrição temporal. Então vejam que interessante e vejam como é necessário que a empresa procure racionalizar a gestão de dados pessoais que são objeto de tratamento ali no contexto do seu funcionamento, da sua utilização. Porque ela pode vir a ser convocada a responder muito tempo depois em razão desses dados. E aqui, tanto sob a ótica da responsabilidade civil, quanto sob a ótica do exercício desses outros direitos para eliminação, confirmação, enfim, ela vai precisar prestar essa informação, ainda que o fato tenha ocorrido muito tempo depois, de acordo com as circunstâncias que estamos aqui observando, esse caráter imprescritível dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade, e, claro, também pode ter que responder mais adiante à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela vier a ser, de fato, plenamente, completamente constituída, algo que é muito aguardado. E com isso, meus amigos e minhas amigas, encerramos por aqui. Há outros pontos, claro, que podem ser discutidos sobre prescrição, mas esses são os mais relevantes nesse momento inicial do nosso estudo. E o que eu peço aqui nesse encerramento é que você visualize a LGPD não apenas como um diploma que impõe novos desafios e, ao mesmo tempo, acaba criando novos nichos de atuação. Ela é muito mais que isso. Ela é um mecanismo, uma ferramentaria, um instrumental para proteger, ampliar a proteção destinada às pessoas, para participar da construção de um mundo melhor. Se Ortega y Gasset dizia que eu sou eu e as minhas circunstâncias, hoje nós podemos dizer que eu sou eu e os meus dados, de forma que visualize essa perspectiva, trabalhe a partir dessa ótica, porque no final das contas é isso que nós deixamos na vida, tentar melhorar a vida das pessoas, tentar fazer o bem. Encerramos, continue acompanhando aqui todos os professores, siga cada um de nós. Será um prazer sempre tirar suas dúvidas, refletir com você, debater com você, porque afinal de contas estamos no trabalho em debate. Um abraço, até a próxima.